ouvintes da Rádio Difusora Acreana, o Planeta Acre está no ar. Hoje é 8 de dezembro de 2017, como todas as sextas-feiras, sempre às 13h30, agora 13h35, estamos aqui. Eu, Maurício Lara, trazendo entrevistas e dicas para nossos ouvintes. O nosso convidado de hoje é o professor Marcos Vinícius Neves, da Embrapa, graduado em Engenharia Florestal pela UNB, mestre em Ciências de Florestas Tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, doutor em Manejo de Florestas Nativas pela University of Aberdeen. Tem experiência na área de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em ordenamento florestal, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo florestal, planejamento, monitoramento e dinâmica de florestas tropicais e desenvolvimento sustentável. Boa tarde, professor Marcos. Boa tarde, Maurício. Eu falo nesse microfone aqui? É nesse mesmo, sem Obrigado. problema. Fique à vontade, professor. Bom, a gente tem várias perguntas aqui sobre manejo florestal, que é o tema de hoje. Eu peço aos ouvintes que queiram participar, que entrem no site do Planeta Acre, né, pelo Facebook, né? Entre na página do Facebook do Planeta Acre. Pode mandar suas perguntas para o professor enquanto a entrevista se desenrola. Bom, professor, falando de manejo florestal madeireiro, principalmente, né? É possível que a gente consiga explorar o potencial econômico de florestas tropicais sem devastá-las ou mesmo comprometê-las? Sabemos que são ecossistemas muito frágeis, né? Muito obrigado, Maurício. Aliás, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para nós da Embrapa, é sempre muito importante, quando a gente tem a oportunidade de vir debater essas questões com o grande público. Com relação à sua pergunta, especificamente, a resposta simples é sim, né? Tudo depende da forma como essa intervenção, como essa atividade, ela vai ser conduzida. Hoje nós temos bastante ferramentas, bastante tecnologia disponível que permite que a gente conheça melhor os nossos ecossistemas, né? Então, por exemplo, aqui no Acre, nós já estamos desenvolvendo estudos sobre dinâmica de florestas, crescimento de florestas manejadas há 25 anos e, ao mesmo tempo, desenvolvendo ferramentas para o planejamento e para a execução dessas operações florestais. Então, de um lado, nós conhecemos melhor como as espécies crescem, como elas se reproduzem, como seus estoques, principalmente, se comportam, e do outro, a gente tem elementos para fazer um planejamento dessas operações que envolvem entrada de grandes máquinas dentro dessas áreas, de maneira a ter o menor impacto possível dentro dessas florestas. Você falou uma coisa que é muito importante. Você falou que os ecossistemas eles são frágeis. Isso é um ponto que está muito à margem para discussão. Mas uma coisa que nós observamos ao longo desse tempo é a grande capacidade de resiliência que essas florestas têm. Então, uma coisa que eu observei nos estudos que nós estamos conduzindo, como eu te falei, já há mais de 20 anos, é que o crescimento em biomassa, a recuperação das cicatrizes deixadas pelas operações florestais, ela ocorre muito rapidamente. Ocorre rapidamente, então? Sim, a floresta tem um poder de regeneração muito forte. Eu tive a oportunidade de visitar florestas em regiões temperadas, onde 2 anos depois do manejo florestal executado lá, que é de uma forma bem mais bruta, vamos dizer assim, do que a forma como se executa aqui, e a gente não vê regeneração nenhuma. Ao passo que aqui, no mesmo tempo, com 2 anos, a gente já vê essas estradas, trilhas de arraste, pátios de estocagem completamente cobertas por vegetação. É bem interessante quando a gente usa esses sensores que têm uma resolução mais baixa, por exemplo, o Landsat. A gente observa a exploração feita num ano, né, numa imagem do mesmo ano da exploração, a gente vê muito claramente todas as marcas. Já no ano seguinte, elas desaparecem completamente. Naturalmente, isso não quer dizer que a floresta está recuperada, mas apenas indica essa forte regeneração que as florestas tropicais apresentam. Ou seja, pelo que vocês puderam constatar, as florestas tropicais elas têm uma regeneração mais rápida, mais eficiente do que uma floresta temperada ou subtropical? Muito mais rápida. Muito mais rápida. Agora, o que se fala da fragilidade das florestas tropicais, florestas que a gente tem aqui,
É que não é que a floresta em si é um ecossistema frágil, é o solo que é frágil. A gente tem uma camada muito curta de nutrientes, né? Que se você devasta, tira essa camada, para recuperar é complicado. Isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? Isso é verdade, sim. Na verdade, as florestas elas são possíveis do ponto de vista de solos, exatamente porque elas estocam os nutrientes que elas mesmas consomem. Então, o que vai acontecer é uma ciclagem, né? À medida que grandes árvores caem, que galhos caem, eles vão apodrecendo e são reaproveitados pelas árvores mais novas. Então, o estoque de nutrientes da floresta realmente não está no solo, está na própria floresta. Está na própria floresta. Ela tem essa capacidade. Mas se você devasta uma área muito grande... Então, você tem uma exportação muito grande de nutrientes. A primeira coisa que você tem é isso. Por exemplo, quando você derruba e queima uma floresta, você tem uma perda tremenda, não apenas na forma de carbono, né, mas também na forma de nutrientes que vão para a atmosfera e se perdem completamente. E mesmo os nutrientes que permanecem no solo exposto, né, devido ao nosso regime de chuva ser bastante intenso, então isso acaba gerando um outro problema, que é exatamente a lavagem desses nutrientes para os rios. O aproveitamento das áreas tropicais ela tem que ser feita de uma forma bastante cuidadosa. Muito cuidadosa, então. Bom, então vamos falar disso. Né? No que consiste esse cuidado, ou no que consiste um manejo florestal absolutamente sustentável, se é que isso é possível, né? Quais são as premissas sem as quais não se tem um manejo adequado? Bom, de maneira bem básica, o que a gente busca é, primeiro, o conhecimento das espécies com que nós estamos trabalhando, né? E da interação delas com o ambiente. De forma bem básica mesmo, o que nós temos como premissa é que retirar o que a floresta pode produzir. Né? Então, nós temos que saber primeiro o que a floresta cresce, para depois retirar esse estoque que é possível de ser removido e de se recompor dentro de um prazo que a gente chama de ciclo. O que a gente faz, então, são estudos bastante de longo prazo a respeito do crescimento dessas espécies e o estudo também da estrutura dessas espécies, né? Como elas se distribuem em classes de tamanho. A ideia seria, nós temos árvores grandes, pequenas e médias e pequenas, né? Então, retirar algumas árvores grandes, deixar um número suficiente de árvores grandes para que elas continuem produzindo semente e regeneração, ou seja, novas gerações da mesma espécie, e, ao mesmo tempo, gere as condições adequadas para essas árvores médias atingirem o tamanho grande dentro do tempo de ciclo. Então, esse é o primeiro lado. O segundo lado, como eu já falei no início, tem a entrada de máquinas, tem diversas construção de estruturas que são necessárias ao manejo florestal. Então, essas estruturas, esse caminhamento dessas máquinas tem que ser feito de uma maneira o menos impactante possível para a floresta, né? E hoje nós temos ferramentas muito boas, né? Não apenas que envolvem trabalho de campo, tem isso também, mas ferramentas de sensoriamento remoto que permitem que a gente faça o planejamento dessas atividades de uma maneira bastante eficiente. O que vocês evitam? Evitam áreas de nascentes para fazer as estradas, curso de igarapés? Qual mais ou menos no tocante a essa estratégia, em linhas gerais, porque eu sei que é muito específico, muito técnico, mas em linhas gerais, o que é feito? Nós evitamos ao máximo as áreas de preservação permanente, né? As APPs que ficam em torno dos rios. Exatamente. Então, por exemplo, o desenho das estradas ela tem que ser feito buscando sempre os divisores de água, né? E evitando cortar as zonas de APP. Isso não apenas barateia o lançamento dessas estradas, como diminuir o impacto sobre essas áreas de barateia, porque você não tem aterros, você não tem construção de pontes, né? Então, ao mesmo tempo que barateia, diminui o impacto também, por você não cruzar essas áreas que são mais sensíveis. E usar o transporte fluvial, no caso, para transportar? O transporte fluvial tem bastante limitantes, especialmente aqui para a nossa região, né? Se você for ver, por exemplo, a floresta do Antimari, que é uma floresta que nós estudamos bastante, ela tem um rio, que é o rio Antimari, mas ele não é navegável. Então, na verdade, não é possível extrair nenhuma produção via fluvial nesse caso. Certo. Bom, muita gente critica essa forma de atividade econômica, né, no tocante à extração madeireira, né, afirmando o seguinte, que florestas com milhares de anos não se recuperam adequadamente em apenas algumas décadas. Esse é um ponto que os críticos, né? Uhum. Desculpe. Os
críticos dizem que assim, uma floresta tropical demora milhares de anos para se formar, um ecossistema muito complexo. Como é que em algumas décadas você vai recuperar essa riqueza? Essa é a primeira pergunta, né, que as pessoas fazem. A segunda é assim, o chamado manejo florestal seria apenas uma desculpa para poder efetuar o corte e a derrubada de árvores nobres, uma vez que os impactos ao meio ambiente e às populações nativas são inevitáveis. Como o senhor responderia a esses questionamentos? Bom, a primeira, é bem interessante isso, porque as pessoas criticam muito o manejo florestal, mas entre as atividades humanas, ela é a única que não inicia com a substituição do ecossistema original. Ou seja, em todas as outras atividades, seja ela agricultura, seja pecuária, o primeiro passo é remover a floresta. Sim, tira tudo. Ou seja, não apenas tem uma perda de uma espécie ou um comprometimento de um curso de água, mas o comprometimento geral do ecossistema. Então, no caso do manejo florestal, a primeira grande vantagem é essa. Você mantém a estrutura da floresta e você mantém uma coisa que é a coisa mais importante hoje para as florestas tropicais, que é exatamente os serviços ambientais que ela presta, na forma de captura de carbono, na forma de ciclagem de água, na forma de ciclagem de nutrientes e proteção dos solos. Então, esse é o primeiro ponto. Quando nós trabalhamos com o manejo, a gente busca dividir bastante o impacto sobre uma ou duas espécies, né? Isso aconteceu muito no passado. Teve o caso do mogno, no tempo que o mogno tinha uma exploração mais ampla, que as pessoas usavam fazer o manejo exclusivamente voltado para essa espécie. Então, era uma espécie que era muito impactada e aí sim é difícil de recuperar naturalmente. Existem técnicas silviculturais, né, que podem ser aplicadas para a recuperação dessas espécies também. Mas no nosso caso, nós buscamos dividir esse impacto e acompanhar o crescimento o desenvolvimento, na verdade, das populações dessas espécies ao longo do tempo. E nos próximos ciclos, né, vamos dizer assim, no segundo ciclo, se essa população ela não se recuperou integralmente, ela não é explorada. Então, os ciclos hoje são de 20, 30 anos. Mas você não necessariamente vai ter nos ciclos seguintes o mesmo desenho de espécies sendo exploradas. Tudo isso é amarrado com a empresa que vai explorar, assim, em contrato? Tudo isso é amarrado no plano de manejo. No plano de manejo. Né? Os planos de manejo, eles são elaborados e anualmente, né, você tem que aprová-los e licenciá-los junto aos órgãos gestores de meio ambiente. Então, esses técnicos, eles vão avaliar se esses planos eles são adequados, se eles podem ou não serem executados. Ou seja, por mais que você tenha um plano de manejo, você precisa ter uma equipe de fiscalização para ver o que a empresa, no caso, a exploradora, está fazendo, né? Sim. Porque é muito difícil com a pressão do capital, o cara falar, bom, tem mogno aqui, mas ainda não é legal, tirar esse mogno daqui e tal, muito difícil. Você sabe que isso é outra coisa bastante interessante, porque eu vejo, e eu concordo, eu acho que seja realmente necessário que a gente tenha um controle bastante rígido de como as nossas florestas estão sendo aproveitadas. Mas a gente não vê isso em outras atividades. Sim. Né? Por exemplo, os órgãos controladores de meio ambiente eles são bastante exigentes com os manejadores florestais quanto às APPs, com as áreas de preservação permanente. Sim. Essas APPs, em alguns casos, elas chegam a 50% da área, né? Como o caso do Desmari, uma unidade de produção anual de 2011, a gente fez esse cálculo e... Metade da área explorada. Não chegava a metade, mas era 40 e poucos % eram de área de preservação permanente. Você não pode tocar ali. Ali ninguém mexe, não tem estrada, não derruba a árvore. Eu pergunto, quantos projetos de agricultura e pecuária você conhece que tem 40%, 50% da área dedicada à proteção permanente? Nenhum. Pois é. Então, eu acho que a coisa, e isso é talvez a razão pela qual eu achei muito importante ser convidado aqui. As pessoas julgam muito mal o manejo florestal e não percebem as vantagens que a gente tem pela utilização desses ecossistemas dessa forma. Ou seja, né, se você não explora dessa forma sustentável, dessa forma pensada, científica, né, o que você tem é devastação. O que o senhor está dizendo é justamente, pelo manejo sustentável não há devastação. Sem isso,
Não se tem cuidado nenhum, se destrói tudo e a exploração fica daquele jeito, né? É um problema muito sério, mas é um problema do passado. E esse era a maior crítica das pessoas que eram contra o manejo florestal, de que era o primeiro passo para que você convertesse essa área para pecuária e pastagem, né? E isso realmente acontecia, né? A atividade florestal aí nos anos 70 até nos anos 80 era uma atividade acessória. Sim. As pessoas entravam, realmente tiravam a madeira mais nobre, né? E depois disso passavam o correntão e virava pasto, agricultura. Nada contra as pastagens nem a agricultura. Sim, Entendeu? Nós temos formas sustentáveis de fazer isso também. Mas hoje isso não é mais possível, porque nós temos exatamente muito mais tecnologia disponível para controlar esse tipo de atividade. Então hoje, se um produtor rural ele derruba um único hectare, né, um único campo de futebol, como o pessoal gosta muito de fazer comparação entre hectare, e é boa, bate quase em cima entre o campo oficial de futebol e 100 por 100 metros, que é um hectare. Então, isso já é facilmente detectável por sensores remotos, satélites, de baixa resolução. A gente tem uma legislação hoje que proíbe, né, esse tipo de prática, né? Sim, não apenas proíbe, ela pune bem duramente. Falando de certificação florestal, como é que funciona a certificação florestal na prática? Bom, como nós estávamos conversando antes, não apenas no Brasil, mas eu acho que em todos os países tropicais existem órgãos governamentais que regulam a atividade, ok? Às vezes de uma forma suficiente, às vezes não. Alguns mercados internacionais, eles começaram a demandar mais controle, mais medidas de proteção para o meio ambiente. E isso ajudou bastante na criação dessas certificadoras. As certificadoras são órgãos normalmente internacionais, né, de atuação internacional. Tem escritórios locais, mas tem atuação internacional. Para garantir a isenção, no caso. Exatamente, seria como uma auditoria externa. Sim. E eles têm um padrão que é seguido, né? Normalmente existem demandas por estudos um pouco mais aprofundados da área. Por exemplo, na legislação brasileira, você não precisa fazer estudos de dinâmica de floresta, estudos de crescimento dentro da sua área manejada. Mas para a certificação, se você quiser ter a certificação, você tem que fazer esse tipo de estudo. E isso tem uma lista bastante longa, né, que envolve relações de trabalho, né, relações com a comunidade, quando existe comunidade. Ou seja, a certificação não tem a ver apenas com o meio ambiente, tem a ver com as relações sociais, com as populações tradicionais que estão ali explorando, se é um tratamento justo e digno para elas também, etc. Tudo isso entra na certificação. Correto. E quando você recebe esse selo, você também ganha acesso a alguns mercados específicos. Tem uma história muito interessante que aconteceu aqui no estado do Acre, bem interessante mesmo. A gente tinha um projeto comunitário, ele era voltado para pequena propriedade, ali no assentamento Pedro Peixoto, e naturalmente pequena produção, né? E nós conseguimos a certificação do SFC, né, para esse projeto. E era uma coisa meio dura, porque a certificação também custa dinheiro. E normalmente, em termos de mercado, ela não garante um preço mais alto, né? Ela garante acesso. Sim. E foi exatamente isso que aconteceu. E por um bom tempo isso funcionou muito bem, que era um grupo de moveleiros do estado de São Paulo, que tinham necessidade de pequena produção, ou seja, eles compravam baixo volume de madeira, e eles não tinham como comprar essa madeira certificada de grandes empresas, porque as grandes empresas não tinham interesse em vender 2, 3 metros cúbicos. Sim. Então foi um encontro perfeito, porque eles tinham necessidade de madeira certificada e de pequena produção. E por um bom tempo eles compraram, então, a madeira do Peixoto. Depois a coisa desandou um pouquinho, mas no início funcionou muito bem. Então esse é um caso que seria, assim, a gente poderia dizer, um caso onde a certificação foi bem sucedida, foi uma relação de ganha-ganha para a comunidade e também para esses moveleiros. Perfeito, ou seja, então, para você ter certificação e acontecer e gerar benefícios para empresários e para a comunidade, não precisa ser uma grande produção também. Tem arranjos menores que você pode fazer. Eles são mais complexos, mas é possível. É possível também.
Bom, falando de comunidades, né? As comunidades tradicionais ou locais podem ser prontamente beneficiadas com essa atividade? De que forma? Como a gente beneficia, garante que uma comunidade tenha acesso, vamos dizer, a lucros, né, nessa atividade? Isso é uma questão de gestão. É bastante complicada, porque ela envolve questões delicadas, como a organização social dessas comunidades, o que não é uma matéria simples. Nesse exemplo que eu citei ali do Peixoto, quando eu sou técnico, eu sou engenheiro florestal, só vejo técnica na minha frente. E quando a gente começou o projeto, eu tinha um certo receio de que eles não fossem entender bem as técnicas de manejo, que eles não fossem desenvolver bem as operações, que algumas operações de alguma complexidade, como o inventário florestal, por exemplo, que eles teriam que entrar, medir árvores, mapear árvores, o uso de motosserra, que é uma coisa que a gente teve que fazer com muito cuidado, etc. Sim. E tudo isso eles adaptaram muito facilmente. Ou seja, onde o senhor achava que ia ter dificuldades... Onde eu achei que ia ter dificuldade, eu não tive dificuldade nenhuma. Mas quando eu passei para o outro lado, que era organizar essa comunidade para usar um equipamento comum, que era para trabalharem como um grupo coeso, que pudesse agregar produção, vender produção, que pudesse ter ganhos de capital e também fazer poupança desses ganhos para investimentos futuros, foi muito complicado. O que complicou? As pessoas, as lideranças não conseguiram ser representativas da comunidade? Cresceram o olho, como a gente disse? É uma coisa realmente delicada. É muito difícil. Como eu não sou da área social, eu fico com um pouco de receio de abordar essas questões. Mas trabalhar com pessoas é bastante complicado, né? E se você trabalha com pessoas que estão em uma condição difícil, isso ainda é um pouquinho mais complicado. Tem alguns aspectos legais, que também o nosso país é o país da burocracia, né? Então tem uns aspectos legais que também complicam um pouco mais a situação. Bom, tem contramedidas, assim, uma vez que isso é uma dificuldade para a implementação de uma atividade econômica necessária. Existem um conjunto de regras ou normas que vocês conseguiram ou poderiam criar em cima desse tipo de resposta das comunidades? Tipo assim, você pode criar um dispositivo que diga que tantos por cento da renda daquilo vai para a associação e é distribuído de tal forma para os seus membros e ninguém pode tirar nada a mais dali, entendeu? Não, essa parte foi fácil também. Agora, fazer as pessoas cumprirem, aí sim, essa é a parte mais difícil. Nem sempre as comunidades entendem que aquilo é do interesse delas, né? Exatamente. Então, essa formação de cooperativas, que é uma coisa que eu absolutamente não sou um expert, mas que a gente vê experiências muito positivas no sul do país, né? Eles se formam de uma forma, eles se agrupam, né, de uma forma natural. Eles veem um interesse comum e se agrupam. Exatamente. Aqui não tem isso ainda. Nós ainda estamos um pouco distantes. Agora, tem que ver também que, no caso, a atividade florestal é uma atividade também relativamente recente, né? E exatamente por esse controle forte que a gente tem do Estado, é muito mais difícil essas comunidades terem autonomia sobre a gestão desses recursos. Então, não é uma questão tão simples quanto seria uma cooperativa de milho, de peixes ou de pecuária mesmo. Qual a solução que o senhor apontaria para esse quadro, no caso específico, do Acre, né? A gente tem dificuldade com as comunidades de fazer elas entender a necessidade do manejo e o quanto elas podem ganhar com isso. Em resumo, é isso, né? Eu não me sinto totalmente competente para responder a sua pergunta, mas... Pode arriscar um palpite. Arriscando um palpite, eu acho que nós teríamos que trabalhar juntos, mas há necessidade de mais diálogo especialmente entre órgãos gestores de meio ambiente e essas comunidades. E no topo de tudo isso, educação, né? Investimento forte para... A gente vê, isso é uma coisa muito, muito legal que eu vi dentro dessas comunidades, que as gerações mais novas, elas saíram para... Os pais eram praticamente todos no nível de educação bastante baixo, mas os filhos, eles já chegavam até pelo menos
finalizar o segundo grau, alguns mesmo foram para universidades. Então, a gente vê que isso está melhorando bastante dentro das comunidades. Seja mais fácil abordar. O desafio próximo agora é manter essas pessoas lá dentro. Sim. Né? Ficam deslumbrados com a cidade, acham que vai ter mil oportunidades. É porque eu acho que tem que se criar também mais oportunidades dentro dessas comunidades. Né? Ninguém sai de um lugar se tiver oportunidade lá, né? Exatamente. E você vê aí, eles têm um problema original, né? Dentro de todos esses assentamentos, que eles foram feitos, né? Especialmente na década de 70, mais na década de 70 mesmo, sem um planejamento muito bom. Né? E o acesso, estrutura, enfim, assistência técnica, são milhões de aspectos que a gente teria que trabalhar juntos para conseguir responder essa pergunta que você fez. Bom, gente, a gente teria mais perguntas aqui para o professor, ele sabe muito do assunto, eu acho que um principal especialista do Acre nesse assunto de manejo florestal. Até fica um convite para uma próxima entrevista com o professor. Já aceito. Mas, infelizmente, o programa está chegando ao fim, o relógio já bateu aqui, e a gente vai encerrar a entrevista com mais uma pergunta apenas. Eu vou pedir para o professor ser sucinto. Né? O que o senhor poderia nos dizer, então, sobre o potencial florestal, não apenas do Intimari, mas do Acre em geral? A gente tem potencial para ganhar realmente dinheiro com isso e tratar nossas florestas de forma exemplar nessa questão do manejo? Sim. Agora... O que precisa ser feito? Exatamente. Nós precisamos de políticas públicas, né? E tem uma grande vantagem nisso, eu não vou me estender muito, mas a gente tem muito mais conhecimento do que 30 anos atrás e temos muito mais tecnologia disponível também. Então, isso é uma grande vantagem. O que nós temos que evoluir um pouquinho dentro da nossa legislação, talvez melhorar um pouquinho a legislação, melhorar a parte os trâmites burocráticos dentro dos órgãos de gestão. Eu acredito que isso tem que melhorar bastante também. E uma coisa que a gente começou a exercitar há uns 10 anos atrás e depois por alguma razão parou, mas era um diálogo permanente que existia entre a academia, onde estavam o FAC, FUNTAC, Embrapa, esses órgãos gestores de meio ambiente, né, EMAC, SEMA, Secretaria de Floresta naquela época, e os produtores de todos os níveis, não apenas os comunitários, mas também os empresários. Então, a partir dessa ligação entre segmentos, é que eu acho que vem as soluções verdadeiras. Então, gente, vamos apostar nessa integração entre todos os segmentos interessados na exploração de madeira de forma sustentável no Acre, né? Realmente, sem o diálogo, sem as pessoas colocarem na mesa seus interesses reais e concretos, fica difícil. Professor, tem algo mais que o senhor gostaria de acrescentar a essa pequena entrevista? Apenas agradecer mais uma vez a oportunidade e estou aguardando o próximo convite. Perfeito, não já está convidado, a gente só vai marcar lá. Perfeito, professor. Obrigado, professor. O Planeta Acre é feito para você que se preocupa com a qualidade de vida do nosso estado, na Amazônia e no planeta. Nosso boa tarde especial vai para todo o pessoal que trabalha com engenharia florestal no Acre, especialmente para os amigos Otávio Marangoni e Mário Acuna. A dica de hoje é: mantenha-se saudável durante a estação das chuvas e do calor. O fenômeno da alternância de calor e chuva é geralmente uma combinação ruim para a saúde, que nos coloca ao alcance de vírus, bactérias e parasitas que ganham força com as alterações climáticas. Então, gente, fique ligado aí. Fique ligado no Planeta Acre todas as sextas-feiras, das 13h30 às 14 horas. O Planeta Acre chegou ao seu final. Espero que tenham gostado, pois o programa é feito com muito amor para você. Aguardamos seu telefonema e suas sugestões. Apresentação, produção, Maurício Galvão e William Arruda. Divulgação em mídia e fotografia, Cristina Lacerda, Gisene Silva. Jornalista responsável, Júnior César e Wilson Nascimento. Direção executiva de programação e produção, Alexandre Nunes. Este programa é uma realização da Fundação Aldeia de Comunicação. Boa tarde e até a próxima sexta-feira.